eu sou Rô Moreira, aqui do Ateliê Rô Moreira. A aula de hoje eu vou estar ensinando para você uma almofada com tema natalino. Na realidade é uma capa de almofada, você pode usar a almofada que você tem e só colocar a capa em cima. É uma peça bem versátil e criativa. Vamos lá para o material? Então, eu escolhi este tecido, olha, ele é vendido em barras com os quadros, né? Então, eu recortei um quadro, aí você vai ter que fazer só o cálculo do tamanho. Essa que eu vou executar hoje, ela vai ter 45 por 45. Então, eu peguei este centro, né? E depois a gente vai calcular as tiras para montar o topo do trabalho e depois vamos colocar numa manta acrílica Poly R1 da Pegorari. Então, eu já cortei o pedaço aqui, né? Nós vamos montar o topo, depois colocar aqui e fazer o quilt reto na vala, né? Assim, só para segurar o topo do trabalho. Então, eu fiz uma composição, olha, já do próprio tecido e vou estar inserindo este poá marrom, que aqui tem os tons de marrom, olha. Então, vai ser vou usar esses 3 tons e este tecido aqui que eu vou usar para o fundo, a parte de trás da almofada e os laços que vai ter aqui na frente, tá? Atrás, ela vai ser, vou colocar o forro aqui nessa parte, olha, e ela vai ter uma alça com elástico para quando você colocar na almofada, você deixar segurando, o elástico vai segurar, né? O elástico com o tecido vai fazer uma faixa para segurar a almofada. Então, agora eu vou recortar aqui as tiras, olha, aqui já tá cortadinho no tamanho que eu quero, então agora vamos para as tiras do trabalho, ó. Então, aqui eu vou refilar este tecido e vou recortar aqui na placa duas tiras. Vou dar uma refilada primeiro e depois eu vou estar recortando duas tiras de 5 centímetros. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Vou cortar duas de 5,5, tá? Pra tirar a margem de costura, né? Então, refilo e vou fazer o corte das tiras nos 2 tecidos que eu escolhi para a composição da minha peça, ó. Então, eu vou cortar duas no marrom e duas no verde. E vocês podem fazer também com tecido comum, tá? Também fica bem bonito. Pode fazer um patchwork bonito, né? Não precisa ter esse quadrinho ali, tá? Façam como vocês quiserem, aproveitando a ideia que é essa capa. Essa capa fica muito bonita, vocês podem estar fazendo tanto tema natalino, tema de Páscoa, né? Então, é uma ideia bem bacana, tá? Pronto, esse aqui já deu. Agora, vamos recortar no verde. Também eu vou refilar e vou recortar as duas tiras. Também de 5,5, tá? 5,5, porque aí a gente vai tirar as duas margens de costura, vai ficar na largura de 5 centímetros. 5 centímetros, não, 4,5. Então, aqui também 5,5. Aqui a medida, tá, pessoal? Tô cortando porque o meu projeto é essa medida, mas aí vocês façam o projeto de vocês e cortem as tiras de acordo com... Tá? Vou recortar já...
material preparado, agora nós vamos para a máquina para começarmos a costura. Vamos lá? Agora nós vamos costurar. Então, eu cortei as duas, vou aplicar as duas tiras aqui, olha, uma em cima e uma embaixo. Só que como esse tecido aqui, ele tem essa margem aqui, olha, e eu quero aproveitar esse detalhe, eu vou costurar ao contrário, olha. Então, eu vou colocar a faixa e vou passar a costura aqui, ó, deste lado, tá? No lado do tecido e não da faixa, tá? E aí, eu vou guiar aqui exatamente a largura que eu quero pra ficar bem quadradinho, tá? Então, aqui, ó, passo a costura. Aqui, se você quer, você pode alfinetar. Vai tirando as linhas, né, ó. Então, ficou assim, olha. Ó. Tá? Depois eu vou dar uma passada ali, né? Tombar as costuras, ó, vai ficar assim, tá? Vou fazer a parte de baixo da mesma forma. Vou vir pro lado do avesso, aqui do lado o tecido pra cima, né? E a faixa embaixo, porque aí eu vou guiar aqui o tanto que eu vou entrar aqui pra ficar a margem certa do cinza do quadrado, tá? Do quadradinho ali que eu escolhi, do tecido que eu escolhi, ó. Ó. Tá? Agora eu vou passar e venho pra colocar as duas. Ó, fiz a mesma coisa agora, olha, aqui, ó. Nesta parte, ó. Então, nós vamos passar a costura da mesma forma, olha, do lado com o tecido pra cima, né? Pra gente seguir de guia aqui o desenho do quadradinho que eu escolhi, né? Da peça que eu escolhi pra montar a minha almofada. Lembrando que você pode fazer com qualquer tecido, montando a sua composição. Uma almofada bem bonita. Aqui a mesma forma, olha. Deixando sempre a margem de costura que você determinou lá no seu projeto. Ó. Então, ficou assim, ó. Até agora, tá ficando assim, ó. Agora, eu vou lá passar novamente e vou vir agora com essa tira aqui, olha, tá? Aqui em cima pra finalizar o nosso topo, tá? Vou passar e já volto. Já passei, olha. Agora, nós vamos colocar as outras faixas no mesmo sentido aqui, ó. Primeiro em cima e depois aqui nas laterais, tá? Agora, nós vamos costurar normal, porque não tem mais a margemzinha. Então, aqui, costurando, deixando a margem de costura que nós determinamos no nosso projeto, ó. Aqui eu estou seguindo a sapata, lembrando de deixar sempre as costuras para fora, tá? Assim, a hora que você vai passar, deixar assim pra fora e pra fora. Pra na hora que a gente for passar a costura aqui pra prender na manta, ficar mais fácil o trabalho e mais bonito.
aqui agora, embaixo. Aí nós vamos lá de novo passar e voltar para dar sequência na montagem do topo da almofada, tá? Aqui é bom, na hora que a gente vai costurar, deixar a máquina com ponto mais fechadinho, né? Porque como a gente não arremata, pra não ter perigo de abrir as costuras. Ó, então aqui ficou assim, ó. Ó. Agora eu vou passar as costuras abertas também, ó. Aberta não, pra cá, pra fora, ó. Aqui pra fora e aqui também, ó, tá? Vou dar uma passada e depois eu volto pra gente colocar as outras duas faixas. Passei agora, olha. Agora nós vamos pôr as tiras laterais, tá? Vamos aqui. Agora eu vou recortar aqui, costurar do outro lado. E aí, nós vamos recortar na manta e vamos aplicar o topo lá na manta, tá? Vamos quiltar, né, pra poder segurar o topo na manta. Nós vamos fazer um quilt aqui, ó, na vala, que nem a gente chama, é só pra segurar na manta para ficar um trabalho mais bonito. Se você quiser fazer o quilt à mão, também fica bonito, tá? Quiltar a mão fica lindo. Vou quiltar a mão. Ó. Então, aqui eu vou recortar. Ó. Então, já o topo já está pronto. Olha, eu vou passar e volto pra gente tá aplicando na manta. Agora, olha, eu já cortei então a manta. E nós vamos agora fazer o quilt aqui, ó, o quilt reto na vala, que a gente chama. Nós vamos costurar exatamente no meio dessa costura, olha, nesta borda e nesta aqui de fora, ó, tá? A gente começa, eu gosto de começar mais ou menos aqui assim, ó, no cantinho e já deixar a ponta para depois a gente fazer o acabamento lá por dentro, tá? É bem na beiradinha, ó. Então, a gente começa sempre de dentro para fora, ó. Então, eu vou fazer nessa primeira borda e depois na segunda, tá? Sempre assim, ó. Começa bem aqui no cantinho. Aqui eu vou colocar uns alfinetes, né? Pra evitar de correr o topo da manta. A gente vai de fora a fora. É só você ir abrindo e costurar exatamente na vala, bem na beiradinha aqui, ó. Isso vai fazer com que o trabalho fique bem firme na manta, pra não ficar solto, né? Só você ir abrindo assim a costura, ó. Só cuidado pra não subir, né? Pra não subir no tecido de cima. Ó. Se você gosta de fazer o quilting à mão, você pode quiltar à mão, fica lindo. Aí a gente deixa ali as pontas, né? Depois eu vou ensinar pra vocês a amarrar e puxar essas pontas para que elas fiquem escondidas, ó. Deixa uma quantidade grande aqui, olha, que depois nós vamos fazer o acabamento dessas linhas, ó.
Vamos fazer agora na parte de fora a mesma coisa. É só ir abrindo e costurando. Tirar o alfinete. Fica bem bacana porque ele fica firme e não aparece a costura, né? O importante é deixar onde começa, quando a gente finaliza, deixar um pedaço grande de linha pra gente tá fazendo o acabamento, tá? Aqui nós vamos puxar. Você puxa pra baixo, olha. E aí, aqui nós vamos dar um nó pra segurar o acabamento, tá? Dá um nó nas duas pontas. Pra ficar fixo aqui o começo e o final da costura. Tira o excesso. Aqui é a mesma coisa, a gente puxa. Ó. É só puxar pro lado de baixo. Se fosse um trabalho que já estivesse com o forro e você tivesse quiltado no forro, aí a gente teria que fazer um acabamento diferente, tá? Mas aqui não tem problema fazer assim, porque agora vai o forro por cima. Então, não tem problema, tá? É mesmo só pra não desmanchar ali porque a gente não arrematou, né? Ó. Dá 2 nozinhos, é o suficiente. Corta o excesso. Pronto, ó. Essa parte do cut já tá pronta, ó. Tá vendo? Aí ele tá firme, mas a costura está quase que imperceptível aqui, ó. Nós costuramos bem na valeta, tá? Agora, eu vou deixar reservada essa parte e vou... Já cortei também, olha, o forro, né? A parte de trás da almofada já tá cortada. E agora, nós iremos montar os 2 laços, olha. Eu cortei 2 tiras de 56 por 11. Nós vamos passar uma costura em L, deixar uma abertura aqui bem no meio, né? Olha aqui, ó, uns 2 centímetros, só para desvirar a tira, tá? Então, vamos fazer em L, deixa um espaço para desvirar, segue fazendo L nas duas alças, tá? Que depois nós vamos utilizar para fazer o laço de acabamento da almofada. Aqui costura na largura da sapata, que é a margem de costura, né, que nós deixamos. Deixa eu achar o meio. Aqui, mais ou menos, nós vamos parar para deixar abertura. Mais ou menos 1 centímetro, 2, tá? Ó. As duas
outras partes a gente vai fazer a mesma coisa. Costurinha L. Na metade deixa abertura para desvirar. Vamos achar o centro aqui, ó. 2 centímetros para desvirar. Aqui vai ser a parte com o elástico na parte de trás da almofada, olha. Então, eu recortei uma tira também de 12 centímetros por 65, ó, tá? Aqui eu vou ter que costurar em L pra gente poder desvirar ela, tá? Então, vou passar uma costura, desvirar, deixar a abertura aqui na ponta, ó. Que depois nós vamos ter que desvirar para passar o elástico e aplicar na parte das costas da almofada. Aqui costura sempre a largura da sapata, né? Vou desligar aqui um pouquinho e vou desvirar, tá? Já volto. Bom, já desvirei. Agora aqui, olha, eu vou desmanchar aqui onde eu fechei, né? Pra gente poder tá passando o elástico. Ó, eu vou cortar aqui essa costura que eu fiz, ó. Pra gente passar o pesponto agora aqui, passar a costura pra poder depois passar o elástico, tá? Então, eu vou passar agora, olha, 2 costuras aqui, ó, eu vou dividir e passar 2 costuras para depois a gente passar 3 fios de elástico aqui, tá? Aqui também eu já desvirei, olha. Depois nós vamos achar o meio aqui nessa parte, olha, e vamos colocar aqui, passar uma costurinha aqui que vai ser o laço da nossa almofada, tá? Então, vamos achar agora aqui o centro e vamos passar a costura para depois a gente passar o elástico. Passar nas 2 bordas primeiro, olha. Que vai ficar sem elástico, tá? Essas 2 bordas aqui, ó, de fora vai ficar sem elástico. Eu vou passar agora uma aqui e vou passar 2 elásticos, tá? Agora vem mais no centro, ó. Nós vamos passar o elástico aqui e aqui, ó, 2 elásticos, ele vai franzir e vai ficar essa bordinha, ó, vai ficar bem bonito o acabamento. Agora, aqui, eu vou achar o centro da almofada, olha, na lateral, né? E aqui. Pego a minha tira lá que eu fiz pra ser o laço, olha. As alças do laço, acho o centro e venho aqui, ó, centro aqui, vou passar uma costura aqui na segunda borda, ó,
no entremeio aqui, ó, tá? Acho os centros, aqui, ó. Vou centralizar aqui a alça e vou passar uma costura exatamente na nervurinha ali da emenda da borda, tá? Aqui, assim, ó. Tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acho o centro. Tenho aqui, ó, centralizo aqui e passo a costura. Dá uma reforçadinha. Ó, pronto. Agora, eu vou passar o elástico aqui e aqui, ó, tá? Já vem. Aqui você corta, a tira um pouco maior do que, aqui uns 10, 15 centímetros maior do que a largura da almofada, né? E você vai pôr 2 elásticos, olha, ele tem que ficar bem assim, mais apertadinho pra hora que você vestir na almofada, ele segurar na almofada, tá? Agora aqui, olha, eu já marquei o centro, eu venho, olha, e vou costurar essa parte aqui, ó. Lá onde eu achei a metade, né, da almofada, eu vou passar uma costura. E depois nós vamos costurar o forro, aí ele vai ficar o acabamento, ó. Tá, ó. Tudo isso aqui na parte de montagem ainda da almofada, tá? Ó, da capa, né? Não é almofada, é uma capa de almofada. Aí você vem, costura. É bom dar uma arrematadinha pra ficar bem firme. Assim, ó. Ele vai ficar puxando mesmo, ó. Tá? Ó. Porque a hora que você vestir a almofada, aí ele vai segurar na parte de trás da almofada, tá? Agora, nós vamos costurar o fundo da almofada. A parte de trás da almofada, ó. E vamos deixar também uma abertura para desvirar a almofada. Tá, ó. Agora aqui nós vamos... O forro também, né? Depois que eu recortei aqui tudo, deixei certinho aqui com a manta, aqui o T, eu recorto aqui, refilo, e aí eu corto o forro, tá? Eu vou deixar uma aberturinha na lateral. Na lateral não, eu vou pôr na parte de baixo aqui da almofada, ó. Você vê, se tiver com desenho, você deixa na parte de baixo, ó. Uns 10 centímetros no máximo, tá? Pra gente tá desvirando depois o nosso trabalho. Ó. Aqui também, sempre a margem do pezinho da máquina, né? Da sapata, ó. Aqui, como ele tá com elástico, você dá uma seguradinha aqui pra ele ficar certinho aqui o acabamento, ó. Vem. E passa a costura. Sempre na largura da sapata. Ou a margem que você estipulou, né? Aqui, ó. Acertando.
de novo, olha, dá uma arrumadinha aqui no elástico. Ajeita e passa por aqui. Deixa a abertura ali embaixo. Agora é só desvirar. Chegando ali, é só recortar aqui se precisar, né, os cantinhos. E desvirar a almofada. Vou recortar só os cantinhos agora aqui, olha. Pra ficar bem acabadinho na hora que a gente desvirar. E pronto. Aí nós vamos fazer os pontinhos invisíveis ali. E está pronto nossa almofada, a aula de hoje. Então, agora nós já terminei, né, a peça, olha. Já fechei, ó. A parte de trás ficou assim, ó, com elástico, né? E aqui agora, embaixo, olha, eu vou fazer os pontinhos invisíveis pra fechar o buraco que nós deixamos pra abertura, ó. Tá? Então, aqui nós vamos inserir a agulha. Vou fazer duplo não, simples pra ficar bem acabadinho, tá? Ó. Insiro ali. Na mesma direção que saiu de um lado, eu venho pro outro lado e caminho no canudinho, que a gente diz, né? Olha. Caminho aqui no... Ó, você pega a agulha aqui assim, ó. Ó. Anda no canudinho aqui, ó. Tá? Não precisa ser o ponto invisível. Um pontinho miudinho que fique bem acabadinho, né? Tá? Se você não sabe fazer o ponto invisível, pode ser um pontinho bem pequenininho pra ficar o acabamento bonito. Na mesma direção, eu vou pro lado de lá. Na mesma direção, eu volto pro lado de cá. E assim eu vou fazendo de um lado e do outro, ó, até terminar, tá? Eu vou finalizar e já volto pra mostrar a peça totalmente pronta, já na almofada, tá bom? Aqui está a capa da almofada finalizada, ó. Então, ficou assim, olha, com o elástico atrás, ó. Aqui os laços, olha. Na lateral, pra fazer o acabamento, ó, dos dois lados, né? Agora, nós vamos pegar uma almofada e vamos vestir a nossa capa, ó. Enfia a almofada. Olha só. Quando termina as festas, você tira somente essa capinha e guarda, né? Não fica aquelas almofadas grandes, ó. Aqui vai segurar as almofadas, ó. Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa peça, e que aproveitem bastante esta aula, tá bom? Um beijo. Antes de terminar a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtissem, compartilhassem, né? E ativassem o sininho para todas as alterações, as novidades que eu publicar no canal, vocês terem acesso e fazer com que o canal cresça para cada vez mais a gente poder disponibilizar conteúdos
importantes para vocês, tá bom? Um beijo e aproveitem esta dica não só para o Natal, né? Você pode fazer com outros tipos de tecido e decorar a sua casa. Um beijo, até a nossa próxima. Tchau. Siga a Rô Moreira.